Imagina um lugar onde você pode fazer um lanche, brincar com gatinhos e até adotar um gato. Isso é um conceito de Cat Café, que é a nova paixão aqui dos gateiros no Brasil e tem crescido bastante, não só lá fora do mundo, como aqui no Brasil também. E hoje nós vamos inclusive conversar com duas empresárias que abriram um Cat Café em São Paulo também e conhecer um pouco mais como funciona. Bom, eu sou o Dan, tenho 5 gatos e convido você a explorar comigo hoje essa experiência, esse mundo de Cat Cafés. Vamos lá? Cat Cafés é essa nova paixão aqui no Brasil. Nos últimos 12 meses, só aqui no país, abriram 5 Cat Cafés. Mas da onde começou, como surgiu, como que se popularizou, é isso que a gente vai passar agora. O primeiro Cat Café foi aberto em Taiwan, chama Jardim Flor de Gato, aberto em 1998 e é inclusive reconhecido no Guinness como o primeiro Cat Café do mundo. E aqui a gente tem algumas imagens do Cat Café para você ver como que é esse primeiro que abriu. Apesar de ter começado em Taiwan, foi no Japão que os Cat Cafés se popularizaram. O primeiro surgiu em 2004 em Osaka e chegaram em Tóquio no ano seguinte, com o Neko no Mizi. Já em 2013 já eram mais de 150 Cat Cafés no Japão. E foi aí que se popularizou e por isso que o Japão é visto como responsável, como o berço da cultura de Cat Cafés. E o sucesso foi tão grande que até surgiram Cat Cafés para outros temas. Aliás, nem é um Cat Café, né? Seria um coruja café, um cobra café, lagarto café. Gente, bizarro, mas assim, foi uma expansão aí em termos de animais e cafés temáticos. E por que no Japão essa moda se popularizou muito? É que lá não é tão comum as pessoas terem gatinhos em casa, então por isso que eles vão nos Cat Cafés para brincar, para ter contato. E diferente do Brasil, que a gente vai ver um pouco mais na frente, lá os gatos ficam andando pelas mesas, então você toma um café, faz um lanche, isso com os gatos perto, bem próximo de você. E então a moda cresceu e se espalhou pelo mundo. O Cats Republic, o primeiro Cat Café da Europa, foi em São Petersburgo, na Rússia, que abriu em 2011. Em 2013, abriu o primeiro Cat Café em Londres, o Lady Dinah's Cat Emporium. Em 2014, eles chegaram aos Estados Unidos, na Califórnia, que é o Cat Town Café, e no mesmo ano, em 2014, abriu no Brasil o primeiro Cat Café. Situado em Sorocaba, uma cidade no estado de São Paulo, o Café com Gato foi o primeiro que abriu. Ele teve que adaptar aí em relação a como funciona lá fora. No Brasil, as regras sanitárias, elas estipulam que os gatos devem ficar, os animais devem ficar separados da área onde há o consumo de alimentos. Então, aqui no Brasil, o modelo é um pouco diferente do que tem lá fora, em que você toma café com os gatos na mesa. Aqui normalmente tem uma área separada para os gatos, que você pode entrar, brincar com os gatos, e uma área que você toma café. E nos principais Cat Cafés do Brasil, por mais que você não esteja dentro brincando com os gatos, normalmente tem uma parede de vidro que você pode tomar um café, fazer um lanche, vendo os gatos lá. E aí você entra, se você quiser, e claro, para poder fazer uma brincadeira, ver e eventualmente até adotar e levar um gatinho para casa. Em julho de 2020, a Giovanna Molinaro abriu no Rio o Gato Café. Inclusive hoje ele tem 2 unidades, uma em Botafogo e outra na Barra da Tijuca. E ela fez um espaço totalmente instagramável e até imersivo. Você consegue inclusive fazer uma aula de yoga no meio de vários gatinhos. E no Gato Café já são, hoje, assim, mais de 200 gatos adotados, né? Eles, não só o Gato Café, como outros Cat Cafés, têm parceria com ONGs, então eles abrigam os gatinhos lá, são responsáveis por manter a saúde, a alimentação, os cuidados desses gatos no tempo que eles ficam residindo no Cat Café, e aí, então, as pessoas visitam, conhecem e podem adotar. É muito comum, não só no Brasil, como no mundo inteiro, se você quiser entrar na área dos gatos, normalmente tem uma taxa que você paga para ajudar na manutenção, a pagar a alimentação, os cuidados médicos, higiene, tudo dos gatinhos. Então é bem comum isso, uma prática que tem não só no Brasil, como no mundo inteiro, de ter essa taxa de suporte para a manutenção dos gatos. Então, no Japão, por exemplo, para você ficar 1 hora brincando com os gatos, você paga de 1.200 a 1.600 ienes, que hoje na cotação daria 44 a 58 reais. Já um Cat Café no Reino Unido arrecada cerca de 90 reais, ou 15 libras, para cada meia hora de interação com os felinos. E aqui no Brasil a taxa acaba variando de 8 a 16 reais no tempo de 15 a 30 minutos e as informações estão disponíveis no site de cada Cat Café. E aqui no Brasil não parou por aí. O primeiro Cat Café, Café com Gato, em Sorocaba, veio em 2014. Em 2020 veio a primeira unidade do Gato Café em Botafogo. Em 2021 já veio a segunda unidade na Barra da Tijuca. Já o quarto Cat Café do Brasil abriu em Salvador em 2022, que é o Café Gateiro. Depois teve a abertura do My Cat Café em Ribeirão Preto, o Gatia em São Paulo em 2022, o Gateria Cat Café em São Paulo, e depois veio o Gato Pingado Café, que abriu em São Paulo,
capital também. Para ajudar você a tomar um café, brincar com os gatinhos, vamos deixar aqui na descrição os nomes e endereços dos cat cafés do Brasil. Para você conhecer um pouco mais como funciona um cat café e até ficar por dentro da história de um cat café aqui em São Paulo, vamos conversar com a Bruna e Luana, que são 2 irmãs e abriram a Gateria Cat Café na Vila Mariana, em São Paulo. Vamos lá? Olá, estamos aqui com a Luana e a Bruna na Gateria Cat Café. Elas, que são 2 irmãs, fundaram aqui a Gateria. A gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês como que é essa experiência daqui, né? Sim. Então, primeiro, prazer de estar aqui com vocês. Prazer. E a ideia é assim, como que surgiu o amor de vocês por gatos, a paixão de vocês por gatos? Vai lá. É que é muita coisa pra contar. Mas a gente vai tentar resumir, né? Eu acho que tudo começou, a gente era bem novinha ainda. A gente sempre gostou muito de animais. A princípio a gente tinha um cachorro. Ele acabou, a gente adotou ele veio doentinho. E era uma doença que eu não sei... Sinomose. Ele tinha sinomose. Ele tinha sinomose. E ele faleceu. Nesse meio tempo a gente não podia ter outro cachorro, porque fica no ambiente por um tempo, né? Então a gente, enfim, ficou com esse sentimento de ainda querer um animalzinho, mas não podia ter um cachorro. A gente nem imaginava em ter gato ainda. A gente foi fazer uma viagem para uma fazenda, chegamos nessa fazenda e tinha um filhote de gatinho. E o caseiro da fazenda lá disse que não queria ficar com o gato, enfim, porque ele achava que era uma fêmea. E Cria uma fêmea, gente. Dois preconceitos, né? Dois, exato. E, enfim, aí as duas se apaixonaram pelo gatinho e falou, não vai fazer nada com o gato, daqui pra gente tem um ficar ponto com ele. importante também da história, que a sinomose, a veterinária falou pra gente que a gente não poderia ter outro cachorro durante um bom tempo. Eu não sei agora exatamente quanto, acho que eram 2 anos, porque passa para outros cachorros, fica no ambiente. Então ela falou, um animal que a gente poderia ter, que ela falou pros nossos pais, era o gato, que não teria problema. E aí a gente, juntando a história, ficou com isso na cabeça. Quando a gente encontrou, viu essa oportunidade, a gente já na mesma hora começamos a convencer, né, os pais. E, enfim, esse foi o nosso primeiro gatinho. No fim, ele era um macho. No fim, é engraçado. Era um macho. E o nome dele E era o Fred. Foi o Fred. Esse foi o primeiro gato, que aí foi o primeiro gato, assim, da família como um todo, né? Depois a gente foi... aí a gente foi resgatando um atrás do primeiro outro. Contato, acho que de até nosso pai, principalmente, também não curtia muito gatos, assim. E foi o primeiro e a paixão começou aí. Desde então... Só aumentou a quantidade de gatos. Acho que a Bruna tinha uns 10 anos, 9 anos. Não tenho ideia. Éramos bem novinhas. E tem gato também que é o gato Louis, não é isso? O Louis, exatamente. Isso, é o Fred. Ele veio depois. Ele veio logo depois do Fred. E realmente ele foi o gato que... Porque o Fred, ele faleceu antes, ele faleceu cedo. E aí veio o Louis. O Louis é o gato da história mesmo, ele ficou quase 13 anos com a gente, né? Que a gente fala aqui do Louis no jogo americano. Quem vier visitar vai ler, vai conhecer. Homenagens ao Louis na gateria. E... Porque é a experiência. Você vem na gateria não só conhecer os gatinhos, tomar um café em si, mas tem experiência também de conexão com os gatos aqui. Exato, a gente gosta de envolver muito a nossa história para os clientes, então a gente tem bastante isso. Quando os clientes visitam, eles vão percebendo aos poucos, com muito detalhe, assim, que a gente foi colocando que representa a gente, pequenos pontos que vão representando a gente. Não é de primeira que todos veem tudo, mas a gente garante que tem easter eggs aí contando todas as histórias na casa. Vou tentar aqui explorar um pouco os easter eggs aqui e ver se descobre algumas coisas. Exato, mas a gente não fala nada, a gente deixa todo mundo só procurar. Atentos, conseguem encontrar de primeira. Exato, exatamente. E como foi a ideia de criar um cat café? Tudo começou nossa família já é de empreendedores, nossos pais sempre foram empreendedores, então eles sempre incentivaram muito a gente a empreender. E, na verdade, a gente fala que a gente só tava buscando algo que a gente acreditava muito pra poder... que fizesse sentido, de verdade, assim. Tinham ideias, mas ainda não era aquilo, não era isso que a gente sonhava. Exatamente. Então, você fala que vocês tinham a ideia de seguir a cultura da família de empreendedorismo, né, em si. Estavam buscando coisas que vocês conectassem pra poder dedicar energia e tudo mais. Exatamente. Já existia o amor pelo café e o amor pelos gatos, né? Isso já era... O café sempre foi uma coisa que uniu muito a nossa família, assim. Sempre esteve muito presente. Então, já era uma paixão, apesar de a gente não consumir tanto o café. O momento ali do café em família
E amigos sempre foi muito presente e o... Gente, desculpa. Não tá dando. Porque tá tocando. E eu com a mão... E aí tudo começou mesmo quando eu fui viajar, eu fui para os Estados Unidos, estava em Nova York, e eu não conhecia, isso foi em 2018. A gente não conhecia o conceito, assim, a gente até sabia que poderia existir imaginava, mas a gente nunca tinha ido, nunca tinha se dado conta. E aí eu andando por Nova York encontrei era uma vitrine assim de vidro e tinham vários gatos, eu andando na rua. E aí eu falei, gente, mas é um pet shop? O que é isso? Aí eu vi pessoas sentadas tomando café. Eu falei, calma, eu não entendi muito bem o que tá acontecendo aqui. E aí eu fui entrar, claro, eu tava até com 2 amigas, que até hoje eu brinco com elas, que elas ficaram pra fora porque elas são alérgicas. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho 30 minutos pra ficar lá dentro. Vocês ficam aqui fora, elas ficaram as 2 lá fora me olhando e eu lá 30 minutos. E aí entrei, já na hora eu fiz um FaceTime com ela, eu falei, pelo amor de Deus, não sei onde você tá, mas me atende e vê aonde eu tô, olha esse lugar. E lá pode ficar tudo junto, né? Lá não tem essa... A separação aqui no Brasil e tem essa... Exato, por conta da vigilância sanitária. Então, eu fiquei 30 minutos com ela no FaceTime, mostrando a gente besta com então tudo. Então, suas amigas ficaram fora e ela ficou junto no FaceTime. Exatamente. Eu conheci o Cat Café todinho. Ela ficou os 30 minutos, eu devia ter pagado a entrada da Eu lembro bem que ela me ligou e falou, eu encontrei o negócio da nossa vida. Tenho certeza que é isso daqui que a gente vai fazer. E foi exatamente isso. Demorou um pouquinho pra acontecer, tivemos problemas no caminho. A gente... Mas conseguimos realizar. A gente voltou, e logo que a gente voltou em isso foi fim de 2018, em 2019 a gente já começou a correr atrás de tudo, começou a pensar, a ter ideia e tal. Em 2020, foi em 2020 que a gente abriu o CNPJ ou abrimos antes? 2020. O CNPJ a gente abriu em 2020, março de 2020 que saiu o CNPJ. E aí a gente alugou o primeiro imóvel. A gente alugou, era aqui perto também. E em março de 2020 a gente saiu o CNPJ, a gente já alugou. E a gente nunca vai esquecer, né, que a gente assinou o contrato de aluguel numa terça-feira. E na sexta-feira foi o primeiro lockdown. Nossa. E aí a gente sentou uma pra outra, né, juntamos a família, porque a gente faz tudo em família, né? Então a gente falou, não vamos encarar não, vamos segurar o projeto, vamos ver como é que vai ser, até porque a gente tem outra empresa, tem outros, né, então a gente não sabia como tudo ia dar continuidade, a gente segurou e aí 2022 voltamos ficamos sonhando, né, esse tempo todo estruturando algumas coisas, acho que foi importante até pra gente, porque muitas coisas mudaram no projeto nesse meio tempo, a gente tinha uma ideia antes, nessa primeira tentativa, e era uma coisa muito mais moderna, eu acho que a gente tava, até sonhando meio alto demais, assim. E depois a gente parou pra pensar mesmo na pandemia, eu acho que fez a gente perceber como a família era importante pra gente, como era aquilo que realmente significava. Qual era a nossa essência, assim. Então aí a gente percebeu que realmente absolutamente tudo que a gente faz é em família. E não é só eu e ela, assim, a gente tem isso de estar a família reunida pra tudo, desde sempre. Então a gente falou, essa essência tem que existir na empresa, tem que ser no café, as pessoas têm que entrar e sentir que é um ambiente familiar, que é um ambiente, que é um lar. Então a gente quis trazer o máximo possível. Acredito que dá pra perceber quando vem por aqui. Assim, é o próprio sofá, a questão das origens portuguesas também, tem uma espécie de casa que traz esse aconchego. Exatamente. Aqui no Brasil, né, é um pouco diferente, então tem que separar a área onde ficam os gatos de onde fica o café. Até pela vigilância sanitária, isso é uma regra que todos os gatos cafés do Brasil seguem essa separação. Né? Como que são as regras aqui no caso da área dos gatos também? Tem as regras humanas, em si que a gente já sabe, a gente vai numa cafeteria, a gente sabe quais são as regras normais da cafeteria, mas quando vai para uma área dos gatos, quais são as regras? Como que funciona? Então, a gente tem 2 ambientes completamente separados. Então, aqui na frente, nós temos a parte da cafeteria, um espaço que ele é reservado só para a área pet friendly. Então, desde que o animal esteja numa guia e seja um animal amigável ali para, né, convivência. Então a pessoa pode trazer o seu cachorrinho, o seu gatinho. E lá nos fundos da casa, no lugar que a gente chama de Jardim dos Gatos, é onde ficam os nossos gatos hóspedes, que eles ficam morando aqui com a gente como se fosse um lar temporário. Eles moram aqui até eles encontrarem um lar. Então a cafeteria funciona como qualquer outra cafeteria. E o jardim a gente cobra uma taxa de R$16,90 por 30 minutos de permanência.
essa taxa ela é revertida para todos os cuidados com os gatos, então veterinário, ração, todos os custos que eles precisem. É super comum. Não sei se o de Nova York cobrou uma taxa, mas assim, quando eu fui nos lá de fora também, eu fui na Europa e tudo, sempre uma taxa para ajudar a manutenção dos gatos. Sim, exatamente, porque querendo ou não, eles têm muitos gastos, têm muitas necessidades e nós ficamos responsáveis por todas elas. Então, essa taxa ela é direcionada para isso. A gente tem também uma coisa que a gente quis fazer, não sei nem se isso é realmente uma coisa comum entre os cat cafés, mas nós queríamos muito ajudar a ONG, que estava ajudando a gente, né? Então, nós revertemos uma parte dessa taxa de entrada para a ONG. Então, isso ajuda. Todo mês a gente faz um fechamento e aí a gente dá uma parte a gente faz uma doação mensal para um que vem dessa entrada. Então, vindo aqui na gateria, você além de interagir com os gatinhos, ajudar os gatos daqui, você também ajuda a ONG a continuar com o trabalho deles. Aqui é a casa deles, né? O nosso espaço onde os gatos ficam se chama Jardim dos Gatos. Então, quando você faz a visita, você vai ser abordado com esse assunto. Aqui a gente tá entrando na casa deles. Eles moram aqui, eles são os hóspedes, mas a casa é deles. Então, a gente tem que respeitar muito o ambiente. Então a gente passa essas regrinhas primeiro de higienizar as mãos e algumas regrinhas como, por exemplo, não acordar os bichinhos se eles estão dormindo, não pegá-los no colo, porque imagina o dia todo mundo pegando no colo, tirando do chão, é muito cansativo. É muito importante que eles tenham uma vida saudável, que não seja estressante para eles estar aqui, senão não faz sentido. Exatamente, a gente faz por amor aos gatos e não para explorar eles de forma alguma. Então o que a gente faz é sempre para que seja a melhor experiência para os dois lados, tanto para o humano quanto para o gatinho também. Então a gente tem os monitores, quando você entra no Jardim dos Gatos eles passam todas as regras, né? Eu passei algumas, mas são mais, então eles explicam direitinho e eles acompanham a visita na área do Jardim dos Gatos. E se a pessoa vem para cá, se conectou com o gatinho, dá uma modo de brincar, porque acho que assim, a adoção de gato é muito menos escolher cor, tamanho, gênero, né? É mais que você se conectar com o animal, né? Sim. Então, se a pessoa vem para cá, se conecta com o gatinho, depois como faz para fazer a adoção? Como que funciona o processo? Eu acho que é muito legal, porque a gateria traz essa oportunidade da pessoa conhecer realmente o gatinho da forma que ele é no dia a dia, conhecer a personalidade do gato. Então, se ele é um gato mais brincalhão, você vai chegar aqui e você vai ver que é o gato que fica correndo de um lado para o outro, ou ele é mais tranquilinho, dá uma possibilidade da pessoa realmente conhecer o gato que ela vai adotar. Se a pessoa se interessar por um gatinho, ela vai vir aqui, vai solicitar para um dos nossos monitores um formulário de adoção. Nesse formulário ela vai deixar alguns dos dados dela pra gente entrar em contato. Assim que ele entrega o formulário, a gente direciona pra ONG e a ONG que vai dar continuidade ao processo de adoção. Então, vai passar por uma entrevista, às vezes uma videochamada para conhecer o apartamento ou a casa da pessoa, ter certeza que é um apartamento telado, tudo para segurança do gatinho. Ele tem outros gatinhos, como é a convivência dos outros gatinhos. E aí depois que a ONG dá o ok, aprova a família, aí sim a gente agenda um dia, normalmente são os dias que a gente, de segunda-feira que a gente não abre, porque é mais um motivo que a gente quer que a pessoa venha num dia tranquilo, que não tenha movimento, que conheça os gatinhos sem pressa. E aí sim ela retira e leva o gatinho pra casa. Aí a gente já pede algumas coisas, né? Um enxoval, que a pessoa já venha com tudo certinho pra poder adotar. Os itens básicos, né, pro gato. E lembrando também que todos os gatinhos que estão aqui na gateria, eles já têm o protocolo pronto. Então a ONG só manda o gato que já tá com o protocolo inteiro pronto. A gente tem um responsável técnico e aí ele monta um protocolo pra gente do que é preciso, quais os documentos pro gatinho estar aqui na gateria. Até por isso, muita gente pergunta, posso levar meu gato pra entrar no Jardim dos Gatos? Não consegue, porque a gente precisa ter um controle bem... Muitas vezes a pessoa quer, eu encontrei um gatinho, será que eu posso deixar na gateria? Vocês deixam ele pra adoção? A gente adoraria aceitar todos eles, mas a gente tem um protocolo que a gente precisa seguir justamente para a saúde dos gatinhos que estão aqui com a gente, para ter certeza que eles são gatos saudáveis. Então a gente faz dessa forma. Então, desde que o gatinho cumpra todo o protocolo e seja um gatinho amigável, ele pode vir para cá e receber a chance, né, de encontrar um lar. Que a ideia é a pessoa conseguir adotar com ele já bonitinho, com todos os requisitos. Recentemente a gateria tem um tempo recente de abertura, né? E vocês já adotaram um gatinho, dois, né? Inclusive. Exato. Eu adotei 2. Gatos que já foram adotados, acho que foram 11 ou 12 gatos. Que já foram para as casas 11. Hoje
vai sair mais um 12º gatinho adotado. Mas a gente já tem alguns já além desses encaminhados. Que já estão passando pelo processo de adoção quase finalizado. E logo vão pro novo lar deles. Graças a Deus, menos de 2 meses, já 12 adoções. Muitos Ótimo, maravilhoso. Muito bom. E 2 deles... eu fui culpada por 2, não deu jeito, não teve jeito. É daí que tava a pergunta do tipo, como a gente trabalha com um negócio que a gente gosta sem acabar se envolvendo. Não tem como, mas aqui difícil. também, né? Não pode falar nada, porque ela já tá estudando a possibilidade. Eu só não levei um daqui porque eu tenho um gatinho com FIV, então eu não quis juntá-los, então eu tô adotando um outro gato, mas é um gato que tem FIV. Perfeito. Acho que essa semana, inclusive, ele vem pra minha casa, já tô super empolgada. Mas é difícil, assim, a gente se apega, não tem como não se apegar. A gente tá todos os dias com eles, a gente cuida deles todos, a gente conhece cada um deles. Alguns a gente viu nascer, a primeira leva. Uma ninhada de 6 gatinhos. A gente viu nascer, assim, quando já nasceu, a gente já sabia que ia vir pra cá e tal. E nossa, não então... tem como não se apegar. E quais são os planos aqui para a expansão de atividades aqui dentro? Tem um espaço enorme, maravilhoso aqui para fazer atividades com os gatos. O que vocês têm de ideias para a gateria? Todo dia a gente tem uma ideia, né? Mas acho que é algo que já sempre foi muito concretizado, a gente só estava esperando abrir e sentir, né, a inauguração como seria. São os eventos, então a gente tem alguns eventos pontuais, em datas comemorativas a gente tem algumas, né, sacadas aí que a gente quer fazer. Nossa família sempre gostou muito de entretenimento, assim, de experiências. Então a gente tem pensado em alguns eventos, algumas coisinhas legais aí, em dias temáticos. Que acho que pode ser bem interessante. E a gente vai soltando aí nas redes sociais. Quem quiser acompanhar o Instagram de vocês, chegou lá aqui embaixo o Instagram de vocês, podem acompanhar esses eventos e outras ações que vão ter. Exatamente. Legal. Quem quiser conhecer aqui a gateria, como que é os horários, dias de funcionamento... Então, estamos abertos de terça a sexta-feira, das 10h30 às 18h. E de sábado e domingo, das 9h30 às 17h. Lembrando que o horário dos gatos ele funciona de 30 em 30 minutos. Isso. Então, começando o primeiro horário no horário de abertura da casa e o último horário é 30 minutos antes de fechar. Então, caso você queira vir principalmente no final de semana, que é um dia mais concorrido, tentem chegar um pouquinho antes, pelo menos 1 hora antes de fechar, para vocês conseguirem curtir toda a experiência, sentar na mesa, comer e brincar com os gatinhos também. Bom, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo resultado de vocês. Em pouco tempo a gente tem resultado muito lindo. A casa, o espaço é maravilhoso, a gente vai mostrar aqui pra vocês todo o espaço, é muito legal. E o carinho de cada detalhe de vocês também, sabe assim? E tudo bom melhor pros gatos, os gatos têm umas camas lindas, tem todos os produtos legais, os banheirinhos dos gatos separados, o carinho, o cuidado de cada detalhe aqui de vocês foi muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece a parceria, pelo convite também, deixar a gente falar um pouquinho sobre a gateria. Que precisar, estamos sempre aqui. Conte com a gente e parabéns também. O projeto seja muito sucesso. Obrigado. E é isso, muito obrigado a vocês. Esperamos que vocês venham aqui conhecer a gateria, visitar e brincar com os gatinhos. Por favor. Assim, e aí, cuidado de não se apaixonar e não levar todos para casa. Não precisa ter cuidado, não. Pode adotar. Pode adotar. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e do nosso assunto de hoje. Tava uma tarde chuvosa lá na gateria, mas mesmo assim foi uma tarde super agradável e acho que se você for lá passear, brincar com os gatinhos, você vai gostar bastante também. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito com a evolução do canal. E o vídeo... Olha, tem uma direção hoje, tem uma produção, um diretor artístico aqui, Bruno Augusto. E Bruno Augusto é o sobrenome. Não esquece de deixar seu like aqui, isso ajuda muito o canal e também ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Obrigado e até a próxima! Oiê! Hoje vim visitar a Gateria Cat Café, em São Paulo. A casa, que era assim, foi totalmente reformada e agora está assim, um lugar super lindo, que você pode brincar com os gatos, além dos comes e bebes. E na gateria, o café é super premium e as comidinhas são deliciosas. Eu peguei esse bowl aqui que se chama Catnip e amei. Ele é de creme de abacate e não tem erva de gato nele. O mais legal, claro, é poder ficar no jardim dos gatos. Gente, eles são muito calmos e dóceis, e é só sentar que eles se aproximam, pedem carinho, querem brincar. E, como todo gato, ficam dormindo no sol e comendo nesse comedouro lindo. O ambiente é pet friendly e decorado com temáticas de felinos.
Um banheiro aqui se chama Caixa de Areia para os Humanos e eu amei. Vale muito a visita. E como a área dos gatos é separada da área de alimentação, até os alérgicos podem vir.